E aí, Gabriela, seja muito bem-vinda. Obrigadão aí Olá, pelo teu tempo. obrigada. Para o pessoal te conhecer, se apresenta aí brevemente. Bom, eu sou Design System Lead aqui em Paris, mas eu já estou morando aqui já tem 15 anos, então já passei por uma carreira que é um pouco híbrida. Eu venho operacionalmente da parte de desenvolvimento, já fui tech lead em front-end, mas agora já tem 3 anos que eu estou sendo líder em Design System, então mais voltado para a parte de design. Muito legal. A gente até estava conversando aqui nos bastidores, que a gente vai voltar a conversar, até dando um spoiler, para quando tiver temporadas específicas sobre design system, porque o seu background ali em tecnologia vai agregar muito também a sua experiência liderando o DS e tal. Com certeza. Mas hoje, especificamente para essa temporada, a gente vai falar sobre o mercado da França, né? Em Paris, aí, especificamente, até para agregar um pouquinho essa diversidade de culturas e tal, em design, que eu acho que também vai agregar bastante para a galera. Então, já fiquem ansiosos aí para o próximo encontro que a gente tiver, só para falar de DS. E aí, Gabriela, para iniciar, como você descreveria aí a maturidade de UX design na França ou Paris especificamente? Na tua percepção, você acha que a galera ainda está muito focada em construir tela ou já está num nível mais estratégico de maturidade? A tua opinião, tá? Fica à vontade. Claro. Primeiro, é interessante pontuar que Paris não é a França. Isso é muito importante de saber, porque Paris é realmente uma cidade que vai ter uma maturidade muito maior do que o interior da França, mesmo que sejam cidades maiores, como Lyon, Bordeaux ou Marseille, por exemplo. São cidades grandes, mas que não têm a mesma maturidade que Paris. Então, isso é bom notar. Nessas cidades do interior, eu diria que o design ainda é considerado como o pessoal que faz maquete, né? Fica fazendo só o layout e que são executores. Mas em Paris tem uma forte tendência, principalmente nesse momento, de levar o design como um ator na parte de valor para empresas. Então, a partir dessa transformação digital, mesmo com a agilidade também, o design tem se colocado muito mais próximo da criação de valor e, às vezes, consegue fazer parte, né, do comitê diretor, ter uma cadeira, né, de decisão na parte do produto. Então, isso em Paris já é uma tendência, é uma busca constante das empresas aqui e que está sendo, principalmente esse ano, está sendo muito mais forte. É o objetivo, Legal, eu legal. acho, das Entendi. empresas. Ah, e como os times são organizados aí, geralmente? Aqui no Brasil tem muito ainda alocação de PD, né, nas squads, ou dentro de uma tribo para cuidar de mais de um produto ali. Como é que é essa visão aí que você enxerga nas empresas? As empresas também estão distribuídas naquele modelo Spotify. Agora elas estão fazendo uma reestruturação, não sei se vocês conhecem um framework que chama SAFe, que é do sistema ágil também. Nesse SAFe, eles são distribuídos mais por verticais, então nesse caso, os designers são bem alocados nas equipes, mas sempre tem um ponto de apoio. Então, por exemplo, ou ele vai ser definido por um departamento, né, antigo nos grandes grupos, então vai ter o departamento de design, onde vai ter todos os designers e eles são alocados, né, eles chamam até de mercenário aqui. Significa que você vende o serviço do designer essa squad que vai construir o produto. Então sempre tem essa alocação sem perder a parte de compartilhar com as pessoas que fazem o mesmo trabalho. É isso, tem esses Entendi, dois entendi. modelos. É. E você enxerga que tem muitas lideranças? Assim, é comum ver design leads, managers? Como é que é essa camada aí de gerencial? Ela assim, é comum, na verdade, significa que todos
as empresas, elas têm essa mesma hierarquia, você tem dos designers, então tem a parte de o júnior, o confirmado, sênior, e depois uma parte de liderança. E a dificuldade é que esse designer vire um VP, né? Vire realmente um líder maior. Ele está sempre abaixo do produto ou da tecnologia. Então, ele nunca consegue ser tão grande quanto um VP of Product ou marketing ou tech. Isso é verdade. Mas abaixo disso, você sempre tem um Head of Design. Você vai ter que sempre ter um Head of Design, depois um Design Lead, e aí o Sênior, Júnior confirmado e tal. Entendi. Você falou confirmado. É Aí não sei como curioso. fala. Não, aqui a gente fala pleno. Então, pleno. Pleno. Mas legal. Não, só achei curioso, achei legal. Eu Confirmado. traduzi. Eu traduzi literalmente, desculpa. Tá. Aqui é E um design confirmé. entendi. Até pegando esse gancho aí pra não deixar passar, hoje a maioria das empresas é em inglês? Ou você aprendeu francês em todo esse tempo? Como é que você trabalha aí com a língua? A gente trabalha em francês e em inglês. Então, porque uma das características das empresas francesas é que elas acabam sendo cosmopolitas, né? Significa que não vai ter, sim, só franceses trabalhando no time. E também, ou às vezes tem, mesmo se for uma empresa bem francesa, mas ela vai ter um mercado internacional. Então, sempre vai ter essa oportunidade de criar em francês, porque eles preferem falar em francês, mas essa obrigação de criar os outros assets em inglês. Então, a gente vai acabar falando em inglês. Então, um exemplo, a Renault, que é a última empresa que eu trabalhei, ela é uma empresa francesona, ou seja, que tem muita característica de gostar de falar em francês, mas ela tem hubs na Índia, na Romênia, no Brasil. Então, para poder compartilhar, principalmente em Design Ops, todos os assets são escritos em inglês. E a gente compartilha com eles em inglês nos eventos oficiais. Mas na França a gente fala francês. Entendi. Oi, depois de todos esses anos aí, você já domina a língua? Como é que tá? Não, sim. Muito Já. tempo pra não falar, né? E eu gosto muito de falar, então foi rápido. Legal, bacana. Gabriela, e aí expandindo um pouco mais sobre o cenário daí, de trabalho e tal, como é que você enxerga aí o relacionamento das áreas, né, de UX com o produto, tecnologia? Você vê que existe uma colaboração aí, apesar de não existir uma diretoria, né, de design, por exemplo, como é que é essa interação nas passagens que você teve aí? Obrigada por traduzir, que é verdade, que não existe diretoria em si. Assim, por causa que não existe diretoria, ou existem menos, existe uma hierarquia, né? Eu acho que o designer acaba se sentindo sempre um pouco oprimido, porque o que vai prevalecer é a direção do produto e também e a parte tecnológica. Então, às vezes, nessa proporção, um designer que está no meio de, não sei, 8, 10 devs, ele vai se sentir um pouco oprimido, mas não significa também que ele não possa dar a sua opinião ou participar. Mas é claro que não é um caminho tão fácil. Se eu falasse que não, aqui na França a gente está avançado nisso, não está. Principalmente nos grandes grupos. Por quê? Porque nos grandes grupos eles ainda são... Nas startups não falaria isso, porque o sistema ágil está bem definido, então os designers estão em cada squad, então eles têm o papel deles bem definido, mas no outro sistema que eu te falei, que era o sistema mercenário, que é o seguinte, que o designer ele é colocado num projeto e depois ele muda de projeto com o tempo,
e isso normalmente é feito nos grandes grupos, nesses casos, o designer ele tem que lutar pelo valor dele, né? Ele tem que provar o valor dele naquela equipe. Porque ainda, principalmente nos grandes grupos, ainda pensam muito no design como maquiagem, né? Como simplesmente vem ali para dar um retoque final. Então, toda a parte de discovery, ela fica deixada de lado ou fica a cargo do product management. Isso é uma das coisas, uma briguinha que existe aqui, é que geralmente o product manager, ele faz a parte de discovery o pessoal da agilidade gosta muito de design thinking. Então, assim, os designers ficam assim, gente, mas esse é o nosso trabalho. Eles gostam dessas duas metodologias. Entendi. Aqui no Brasil acontece isso também, mas realmente eu tenho que dizer que a gente está mais evoluído de fato, de posicionamento ali, né? Ah, mas pegando esse gancho aí de trabalho, talvez eu até já saiba a sua resposta, dado o que você comentou agora. Mas deixa eu perguntar: os perfis aí de designers são mais generalistas? Ou tem empresas ainda que valorizam, por exemplo, ter um UX Research dedicado, ter uma pessoa de UX Writing. Você vê essas outras especialidades aí no mercado também? Sim, elas existem muito no mercado, embora nos grandes grupos, mais uma vez, acho que o pior não é, tipo assim, se é research, se é writing, ok, da gente ver, claro que eles são, em número, eles são menores nas equipes, mas para mim a confusão maior é quando, nessa passagem entre UX, UI e Product Designer. Porque o Product Designer aqui, ele é muito mais UX do que UI, né? Ele não tem esse equilíbrio tão definido como Product Designer falando. Eu faço a parte de Discovery e eu faço a parte de UX. Então, mais uma vez citando a Renault, que é a parte uma das empresas que eu tive mais contato com a estrutura do design, você vai ter muito UX e pouco UI acontecendo. Entendi. Falando do Brasil aqui, que nem a gente estava até conversando nos bastidores, né, da expectativa e realidade. Aqui também vai variar muito da empresa, né, da maturidade da empresa. Então você pode se dizer product designer, mas só fazer UI ou só fazer UX. Então depende muito, mas claro que a expectativa que a gente tem de um PD é realmente transitar ali bem nos dois lados, né. Hã, e falando em choque cultural, claro que já faz anos que você tá aí, né, já virou francesa, né. Mas eu queria, entender, assim, como foi no começo ou coisas que você ainda percebe, de pessoas daí, da cultura francesa, de modo de trabalho, com outras culturas que você já vivenciou aí de outros países, comparando com brasileiros, por exemplo. Como é que funciona, assim? Eu acho até que é interessante eu comparar, porque eu tenho essa vivência com diferentes times, né? O time da França oficial, aí tem o time da Romênia, o time da Índia e o time do Brasil. Então isso era interessante, porque dá para ver claramente que a cultura influi na maneira do trabalho, né? Então, os brasileiros, é claro, eles são muito mais maleáveis, mais criativos, literalmente. Eles não têm medo de fazer as coisas. No sentido assim, eles fazem, eles não têm medo de fazer e depois levar um não. O que é completamente ao contrário da Índia. A Índia, eles nunca vão falar não, ao contrário, completamente ao contrário. Eles nunca vão falar não, eles vão ficar com medo e eles nunca vão questionar o que foi pedido para o trabalho. Né? Então, há um oposto, assim, de trabalhar com os brasileiros que estão sempre propondo muitas coisas e querendo inovar, querendo ser mais ágeis. E, por exemplo, a Índia, que é mais, que trabalha muito bem, né? Muito, tipo, trabalha executando, são muito executores, mas não querem dar muitas proposições. Eles não questionam nunca as decisões que foram tomadas. E isso é cultural. A gente acha que não, mas é cultural. E para a França em si, eu acho que se a galera vê Emily in Paris, Emily em Paris,
É verdade tudo que eles falam lá. Significa que a França respeita muito o tempo de trabalho entre tipo, a separação, né? Do tempo profissional e do tempo pessoal. Então, isso quer dizer que a gente tem menos horas de trabalho, a gente respeita esses horários de trabalho, a gente respeita os horários de pausa do trabalho. Então, por exemplo, o almoço é mais demorado, a gente não fala de trabalho no almoço, ou não deveria, e a gente tira férias mesmo. Então, tem esse respeito muito grande. Mas em termos de execução e querer inovar, eu acho que eles gostam disso, eles gostam disso. E uma outra coisa que eu vejo muito forte aqui é a parte hierárquica. Eu não sei, porque eu não, assim, eu não trabalhei mais no Brasil, né? Tem 15 anos que eu tô aqui. Mas aqui a parte hierárquica é muito importante. Então, né, seguir o que foi proposto pela hierarquia, ela não é plana. Realmente, assim, você tem o N1, 2, 3, todos os chefes possíveis, e geralmente você respeita muito a pessoa, né? Então você tem que saber quem que é a pessoa, quem que é o diretor, eles são muito associados a isso. E é um choque cultural, para mim, Sim, pelo menos. sim. Eu imagino, eu imagino. Eu conversei com pessoas de Portugal e eles comentaram a mesma coisa, assim, que a Ah, hierarquia é realmente é um fator forte, assim, né, que muito forte. existe. E aí até pegando esses choques culturais, né, que você falou, o que foi mais difícil, assim, de você se adaptar? Que realmente levou um pouquinho mais de tempo, assim? Bom, assim, em teoria eu sempre trabalhei aqui, mas o que muda é o meu caráter brasileiro, né? Isso vem comigo. Então, a questão da hierarquia para mim é uma coisa difícil. Eu tenho um pouco de dificuldade porque aqui na França algumas decisões elas são tomadas do tipo é porque o diretor quer. E essa frase para mim é muito difícil. Gente, mas ele não entende nada de design. Ele é marketing, ele é visão, estratégia. Ele tem que confiar na gente para resolver o problema que ele está na empresa dele. Nós somos profissionais. Então, quando o fazer as coisas porque o diretor quer, para mim ainda é uma coisa muito difícil. É, o famoso top-down, né? E É, e isso é difícil para todo mundo, é difícil para todo mundo, exato. Porque é o ponto que você falou, eu acho que, assim, cada profissional, cada caixinha tem a sua função. E tem o seu propósito e o seu valor. A diretoria também tem o seu valor, que é a visão, a direção da empresa, do negócio. Mas quem é especialista é quem está lá na base executando o trabalho. Então com tem que ter uma certeza. colaboração de fato entre áreas, né? Que às vezes nem, Isso, nem entre áreas se conversam, né? Que é um é, problemaço. E tem essa questão da hierarquia mesmo, do top-down, porque eu acho que é assim e tudo mais, mas eh, tem que ser levado em consideração todas as pontas, né? Ah, porque todo mundo tem o seu papel ali, o seu propósito e o seu ROI, né, de fato. Aqui no Brasil também acontece, óbvio, né? Eu acho que em todo lugar deve acontecer em algum momento isso, né? Mas eu acho que eu não colocaria no top 3 assim, de problemas principais. Porque quando a gente consegue lidar bem, assim, no sentido de mostrar o valor de UX, isso é perceptivo. Mas enfim, aí a gente já tá indo para um outro caminho aí de discussão. Ah, Só que eu queria falar sobre carreira agora. é. Você acha que a galera aí, os designers, eles almejam mais cargos de liderança ou eles preferem ficar como especialistas? Eu fiz essa pergunta também para as pessoas das outras regiões, tá? Porque aqui no Brasil a gente tem, eu já falei em outros episódios, nem preciso repetir aqui, porque sempre quando eu toco nesse assunto eu falo a mesma coisa, mas dessa vez não vou repetir. Os motivadores brasileiros, no caso. Eh, e aí eu queria entender, assim, se o mercado permite essa transição em Y,
se eles barram, se é uma vontade da galera, como é que é, assim, isso, na sua opinião? Como é uma empresa, como tem essa coisa da hierarquia muito bem estruturada e é importante em termos da sociedade aqui, então a carreira managerial, né, tipo de virar manager, ela vai ser considerada importante. Então, o único meio de subir é ser um manager, mas não é o que as pessoas querem. Então, existem discussões, existem empresas, principalmente aí tem mais uma vez a diferença entre as startups e os grandes grupos. Nas startups, elas estão tentando a carreira em Y, principalmente porque elas têm um modelo mais americano, uma visão, ou mais aberta, né, cosmopolita disso. Então, eles vão fazer a carreira em Y, com uma categoria, eu não sei se no Brasil vocês também usam, que é do individual contributor. Então, geralmente, sim. Então, as startups, elas vão usar isso. Então, um exemplo, na BlaBlaCar, eu trabalhei na BlaBlaCar, eu trabalhei na La Fourchette, The Fork, e lá era carreira em Y, então você fica líder técnico, né? Você pode ser líder técnico e ter o mesmo posto que alguém que é um líder managerial. Mas nos grandes grupos, não. Nos grandes grupos, eles ainda prezam por essa... Você não precisa, inclusive, ser especialista do que você faz para ser um manager. Ao contrário, você pode ser manager de qualquer coisa. Você pode nunca ter feito design na sua vida e você pode ser manager de design ainda no grande grupo. Porque eles pensam que a carreira, né, de management é voltado para pessoas, o que é verdade. Então, é voltado para pessoas. Então, é como você federa esse grupo de pessoas, como você organiza, como você ativa um conhecimento, faz a pessoa evoluir através desse programa de carreira, né? Essa evolução. Entendi. Como eu sempre falo, são papéis, e cada papel tem Sim. a sua função, o seu propósito, e o benefício de entregar aquela atividade, né. Mas essa trilha de líder técnico também é importante, né, porque a pessoa não precisa necessariamente estar ali fazendo, faz o coaching, mas não faz a questão ali de psicoterapeuta ali, né, que a gente tá até conversando nos bastidores aí, que cara, são funções distintas, né. Existe a questão de pensar nas pessoas, no ambiente, na gestão, mas existe a função também de liderança técnica para garantir qualidade. E não necessariamente o gestor, como você falou, tem essa competência técnica para fazer esse papel. O que tá tudo bem, porque como eu falei, são caixinhas, né, Sério. e cada um tem a sua função e tá tudo certo. Aqui no Brasil, o que que acontece é que muitas vezes a pessoa é jogada nessa cadeira de liderança, por ser, extremamente técnico, já ser, sei lá, o primeiro designer que desbravou ali, e acaba sendo jogado nessa cadeira. Às vezes porque a pessoa quer, às vezes porque é uma necessidade ali da empresa, porque é a melhor pessoa que conhece ali e tal e acaba gerenciando, mas não necessariamente a pessoa está preparada para a questão de pessoas realmente, da parte burocrática que se exige, né, dessa função aí de gestão e tal. E aí tem uma série de problemas que vêm com isso, né. Então, Porque tem não é muito na verdade. liderança mesmo, né? É Não antigo, é de assim, fato. é, Assim, eu costumo falar, né, é importante a gente separar os hard skills da gestão, que é, tipo, o teu job description, a gestão de é, fato é hard skill, da liderança que, cara, você não precisa necessariamente ser uma liderança formal para exercer liderança, né, qualquer pessoa pode ser um líder, liderar um projeto, influenciar as pessoas, influenciar decisões, exatamente. né, só que espera-se que um gerente, um manager, tenha esse skill de liderança também, porque vai lidar com pessoas, né, então espera-se. E também porque Mas é ele tem soft que skill. defender, pelo menos na minha visão, desculpa, ele tem que defender o time, né? Exato, Ele tem que levar, exato, por exemplo, ele estrategicamente é o que conduz essa equipe a melhorar e também a atingir os exato, objetivos. Mas uma outra coisa que exatamente. tem aqui, que eu não sei se tem aí no Brasil,
é um sistema de mentoring. Eu não sei Uhum. se funciona aí, mas aqui é assim, você pode ser mentor. Então, você não precisa, tipo assim, a sua liderança, você é muito bom em um determinado assunto, então você pode ter as pessoas que querem ser você como mentor, e você faz umas sessões com essas pessoas para ajudá-las, né, a melhorar na carreira delas. É um teste, na verdade, para ver se você pode estar na liderança. Então, geralmente eles usam esse sistema de mentoring para você ganhar uns pontos para você subir na sua carreira. Então, Ah, isso, geralmente, isso eu acho. todo mundo tem, assim, geralmente, quando existe o sistema de mentorado nas empresas, você sempre, não importa, a partir do. Você só não tem mentor se você é muito júnior. Mas a partir, sei lá, do pleno, né? Do confirmado, você já pode mentorar alguém. Eles gostam muito né, de passar. Todo mundo é capaz de liderança, então passar alguma coisa importante para alguém. Ô, Gabriela, só para dar um gostinho, tá? Antes da gente ir pro final, só para dar um gostinho sobre design system, eu quero ouvir a tua visão especificamente agora sobre a maturidade desse tema. Aí Uhum. na França e tal, nas regiões, nos países que você entrega essa experiência, esse produto. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, especificamente agora sobre DS aí. O Design System ainda é muito visto como uma component library apenas. E por ser uma component library apenas, o objetivo das empresas tem sido em conectar a parte de design e tecnologia para criar essa component library. Então, até agora. Mas, nesse último ano, a gente tem visto as empresas querendo usar o Design System, principalmente em 2025, é como se a gente vê um objetivo comum, né, um estado da arte aqui do design, em usar o Design System como uma fonte para criar valor para a empresa, para vender esse produto, plataforma, para criar valor para a empresa. Não é mais. Porque o Design System até então tem sido. É muito difícil de provar o valor dele, porque o investimento é muito alto, né? Então, é, conseguir esse investimento sempre é muito complicado, mas agora o objetivo das empresas tem sido mostrar que é uma forma de estratégica para a empresa de criar com o Design System. E eu estou muito animada com isso, na verdade, de ir para esse caminho. Uhum, É, legal. é. E você hoje é uma liderança ali que transita técnico para o design e tal. Hoje como é que é o teu dia a dia, assim? O meu dia a dia era uma gestão completa. Na verdade, eu falo bem holística, porque não é simplesmente técnico e design, tem a parte de product management também, né? E comunidade, e ativação da comunidade, porque é uma parte que é bem esquecida no design system e que a gente precisa de estar presente, de comunicar, de falar, de criar eventos em torno. Então, essa parte é muito pesada e ela é completamente deixada de lado. E ensinar as pessoas, literalmente educar, né, ao uso do design system. Então, assim, o meu cotidiano é mais próximo dos designers, e significa que eu estou trabalhando com eles em modo coaching, então que eu preciso aprender mais sobre o Figma, comunicar com eles, verificar o que eles estão fazendo no sentido de ter uma nova ferramenta que a gente quer lançar, eu decido estrategicamente essa ferramenta em parceria com a parte técnica e com o Product Manager ou Product Owner do produto. E uma vez decidido isso, a gente vai colocar em ação e eu faço um pouco a gestão de tudo isso, além de ir vender esse produto, né? Então eu vou conversar com os stakeholders. A meu
meu estilo né, de tratar o design system é extremamente ligado à marca. Então, eu vou muito direto falar com o marketing, falar com a parte de brand design, para poder criar recursos, criar, tipo, ter sponsors do lado deles e fazer seguir o que está acontecendo nessas áreas. Tipo, a gente tem um follow-up, não sei falar em português, meu Deus. A gente faz um meeting, tipo, cada semana ou a cada 15 dias para poder tá ali sincronizando e alinhando os pedidos do que a marca precisa para ser integrado no design system. Então, o meu papel, ele é extremamente estrela, assim, no sentido de conectar povo, não sei, né? Conectar com vários stakeholders, não só a parte técnica, mas também outros a parte de produto, a parte de domínio, pessoas que estão querendo financiar o produto, pessoas que querem usar o produto. Então, é muita comunicação. Muita comunicação. Muito bom, muito bom. Bom, é só para dar o gostinho mesmo, tá? É Vamos verdade. deixar esse papo mais para frente. E aí, para encerrar, ô Gabriela, eu acho que não podemos deixar passar a oportunidade também de pessoas que querem migrar, por exemplo, pô, me interessa trabalhar na França, em Paris e tal, como UX designer. Hoje, quais são os pré-requisitos, assim, para você ter uma chance, para você se diferenciar? Como o país lida com isso também, com migração de profissionais de fora? A parte de design e tecnologia, eles têm abertura, né? Significa, por exemplo, foi inclusive por isso, porque eu cheguei como estudante e depois eu virei profissional. Então, eles têm abertura para a parte profissional. Eles são muito abertos à formação. Então, por exemplo, você pode vir estudando e, né, que se você quiser ficar, você faz esse mesmo caminho que eu fiz. Mas eu acho que fora da parte de design, que eu vou falar depois, tem que falar francês. Eles são extremamente ligados à língua, então não pode simplesmente falar inglês. Falar inglês é um diferencial, porque o francês fala pouco inglês. Eles têm um pouco de vergonha ou aversão a falar inglês. Então, quando você fala inglês, é um diferencial aqui, porque a gente tem muitos projetos internacionais. E aí, tecnicamente, eu acho que o brasileiro não perde para os franceses. Em termos, eu vejo isso na universidade, né? Em termos de formação, a gente tem uma formação acadêmica no Brasil muito, muito bem feita. E então eu acho que isso é a mesma coisa. Saquei, saquei, saquei. E oportunidades, assim, são legais para quem vive aí no país? Tem bastante emprego? Como é que funciona? Sim, eu acho que sim. A parte de tecnologia ela está crescendo bastante. Então, claro que nesse momento, 2025 é um ano diferente, né? Tá tendo um monte de recessão por causa das coisas que estão acontecendo em torno disso. Então, guerra. Então, ano passado teve um pedido governamental de reduzir os recursos em todas as empresas. Então, a maioria das empresas reduziu de 20% a 30% no budget delas, o que é enorme, mas ainda assim existem oportunidades. Outra coisa, então, o que precisa? Precisa ser sênior, ou pleno ou sênior. Eu acho até mesmo que mais sênior do que pleno. Então, eles não estão buscando muito por cargos do começo. Quando existe essa recessão, eles vão buscar sempre por cargos que são mais especializados. E claro que 2025, mais uma vez, é um ano diferente, é um ano que está fazendo o designer, todas as profissões, voltarem para a inteligência artificial. Então, uma das coisas que vai ser essencial para achar um emprego ou para ir melhor no seu emprego esse ano é se dedicar a se adaptar com a inteligência artificial. O que você vai usar no seu processo de design, que vai te ajudar a ser mais produtivo, ou que vai te ajudar também a criar
né, fazer um brainstorm com essas ferramentas. Então, conhecer outras ferramentas, ferramentas de IA. Isso é essencial esse ano. Faz sentido, faz sentido. Gabriela, muito bom o papo, hein? Obrigado pela tua contribuição aí, a tua visão. Acho Eu que que vai agradeço. agregar bastante aí para nossa audiência. E de Merci. novo, né? A gente vai voltar a conversar aí só sobre décima futuramente. Só demos um gostinho aí, por isso que eu fiz essa pergunta aí, só para deixar na finaleira. De novo, muito obrigado, hein, pela participação. Eu que agradeço, merci beaucoup. Pela conversa. Eu tenho até medo que a conversa do Design System dure só 30 minutos, porque tem muita coisa para falar. Mas espero que vocês tenham visto assim um panorama do que como se passa o design aqui na França. A gente aprende bastante sobre essa questão intercultural, mas eu acho que o Brasil às vezes é até mais avançado do que a França em alguns sentidos. Então é legal de ter esse equilíbrio. E uma outra coisa que é interessante para esse episódio é que esse ano é o ano do Brasil na França. O Brasil e a França estão comemorando 200 anos de amizade entre os dois países. Então, esse ano é um ano muito especial, porque a França, então, principalmente Paris, está acolhendo várias expressões culturais e profissionais do Brasil, com exposições de arte, com exposição de cultura, tipo música, muita música. Então, é um ano especial. Então, se o pessoal está interessado a se mostrar um pouco mais esse ano, né, aqui na França, eu acho que é uma ótima oportunidade também. Pô, que legal, bacana. Show de bola.